vocês estão? Eu estou maravilhosa só pelo fato de estar aqui com vocês em mais um ano, gente. 2022 chegou e a gente está aqui juntinho. Que alegria, pessoal. É muito bom quando a gente tá onde a gente quer estar, faz o que a gente gosta e faz para vocês, que é quem a gente gosta. A gente tem muito carinho pelos nossos alunos da Prefeitura da cidade do Recife. Então, vamos começar, sétimo ano? Estou morrendo de saudade de vocês e esperando depois, quando o nosso chat voltar, né, a gente interagir, a gente ficar mais coladinho. Bom, comigo, quem é que sempre está comigo? Minha parceira, minha companheira, a professora Vilma. Bom dia, Vilma. Bom dia, Gine. Bom dia a todos, né? Vamos, ano novo, né? Vida nova, novos projetos. Muito bom. Muito bom, vamos embora. Vai ter muita surpresa. Gente, e quem tá hoje com a gente aqui é Brielle. Prazer em conhecer, Brielle. Prazer todo meu, da professora Gine. Um Jzinho assim, ó. Legal, né? E com um sorriso que é a marca registrada, meu amor. Porque se você acordou, é porque teve o presente divino, né? De abrir os olhos, levantar e dizer, hoje é um novo dia. E faça o seu dia, do seu dia, um dia lindo. Transforme sua casa no céu que você quer, com palavras boas, fazendo arte, estudando, fazendo projetos para a sua vida. Sétimo ano, vocês estão com tudo, hein? E vem-se embora, bora, vamos começar, né? Bora começar? Que agora a gente vai para a arte clássica europeia. Clássica, não era na antiguidade, sim, gregos e romanos. Antiguidade. Mas na Europa, professora, sim, os europeus redescobriram a antiguidade clássica e abraçaram e transformaram e estudaram toda aquela noção do belo, o belo perfeito que a antiguidade clássica trazia, não é, para a Europa e se espalhou. Vamos dar uma olhada nisso aí, nesse negócio mais de pertinho? Vamos começar. Bom, professora já começou na arquitetura. Bom, teve em todas as linguagens. Mas a arquitetura, ela se destacou muito. E se destaca porque as características estéticas, elas são marcantes, né? Giovanni Niccolò Servandoni projetou a fachada da igreja de Saint-Sulpice em Paris, tá? Mas, coloquei ela logo aqui de cara, vê que linda, gente. O classicismo, ele foi um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa, ok? Bom, o classicismo, ele é um movimento artístico e cultural. Século XIV, século XV e durante o contexto do renascimento das artes. Eu não vou entrar no renascimento das artes agora, o que foi o renascimento, tudo aquela coisa, porque isso vocês vão ver no 8º e 9º, ok? Então a gente fica aqui no classicismo, estudando só esse movimento estético, ok? Bom, devido à crise do feudalismo, o advento das grandes navegações, né, maior desenvolvimento do cientificismo, né, a ciência surgindo, as artes acabaram por acompanhar essas transformações sociais e culturais, o que refletiu diretamente nas produções artísticas. Nesse movimento tinha-se como extrema influência as artes da antiguidade clássica greco-romana, priorizando veja o que eles priorizavam, esteticamente, harmonia, clareza, humanismo e racionalismo, que nada mais são do que características fundamentais, né? Não só do classicismo, mas do Renascimento.
De acordo com a periodização dos historiadores, né, ele marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, tá? E perdura nos outros séculos, né, 17 e tal, com uma nova roupagem e foi chamado de neoclassicismo. Ok, povo lindo. Vamos continuando. Pois é, aqui a informação, meu filho, é completa. Bom, os aspectos artísticos do classicismo grego, né, foram redescobertos, tá? A antiguidade clássica grega, principalmente na Itália, foi redescoberta, tá? Pelos mestres do Renascimento e, posteriormente, pelos neoclássicos, ok? A partir do encontro de quê? Adivinha, de novo, gente. Peças artísticas que foram encontradas, né? Peças artísticas da Antiguidade Clássica, né? Greco-romana, que foram encontradas e estudadas, né? Por historiadores, paleontólogos, pessoas que começaram a estudar aquilo e, de repente, os artistas disseram, é isso, a perfeição. Voltou à perfeição, o ser humano em primeiro lugar, a ciência em primeiro lugar. Um quadro não era um simples quadro, não era apenas um pincel e uma tinta. O quadro era todo um estudo milimetricamente feito de onde ficaria o ponto de fuga, aonde ficaria a cor que mais destaca, qual é o personagem que eu quero dar mais destaque, sabe? Tudo era muito milimetrado, estudado. Era a perfeição voltando. O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássicos greco-romanos, como a gente já viu, e a arte clássica ela foi revivida ao longo dos anos na forma de arte renascentista, ainda dando umas pinceladas lá no barroco e no neoclassicismo. Vamos voltar aqui rapidinho. Veja, este quadro aqui, tá? Esse autorretrato desse artista, ele é completamente o estudo dele. Ele é esteticamente perfeito, feito para ser realmente, praticamente real, como se ele estivesse saindo, né? E belo, não é? Se ele tinha um nariz torto, meu filho, era em outra vida, nunca num quadro. Classicista, né? Clássico. Aqui também, fazendo referência à mitologia grega. Os quadros, se você vê, assim, que tem essa temática classicista ou neoclassicista. E essa escultura, que já é neoclássica, ok? Também dentro dos estudos de proporção do corpo. Veja que o corpo está perfeito e por cima ele ainda conseguiu fazer isso aqui, uma escultura, gente. Nessa escultura ele conseguiu colocar um véu sobre o corpo da modelo, né? Perfeito. Aí, a principal característica do classicismo está na imitação dos modelos greco-romanos, clássicos. Então, assim, a busca pela perfeição, pelo equilíbrio, a pureza das formas, o vigor estético, são as principais tendências desse movimento. É importante lembrar que sempre os artistas se referiam aos gregos e romanos e levavam consigo os problemas e ideais dos seus próprios tempos, tá? Interpretando de diferentes maneiras o que a antiguidade tinha a oferecer. Então, não era uma cópia da antiguidade clássica, porque aquele movimento da antiguidade clássica, ela estava condizente com a sociedade, com os padrões, com os pensamentos, com os problemas sociais, políticos da época. O classicismo, ele trouxe a estética,
e uniu exatamente todos esses ideais aqui de perfeição, equilíbrio, pureza das formas, rigor estético, tudo isso à realidade que se vivia naquela época, tá? No século XVI, no Renascimento. Outras realidades sociais, políticas, econômicas. Então, houve aí uma adequação à sociedade, à história da sociedade. E eu acho muito interessante, Vilma, que a arte, ela acompanha, ela não só acompanha, ela realmente participa, ela integra, né? Ela integra. Pois é, ela integra e às vezes ela é um dos fatores mobilizadores de mudanças também da sociedade. Sim. Ela não só reflete a mudança que está acontecendo, ela também faz parte, né, do processo de mudança das sociedades. E é interessante esse período, Gini, estava dando uma olhadinha aqui, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção, e eu fui fazer uma pesquisa aqui no Google, né? É importante quando a gente tem uma dúvida pesquisar, porque a gente não sabe tudo, né? Principalmente nessa época que a gente vive, que é uma época de muito conhecimento, de muita informação. Não tem quem consiga ter tudo na cabeça, né? A gente precisa estar sempre pesquisando. Os nossos adolescentes tapa para todo lado de informação, cada uma tapa. E isso que você falou da mudança da sociedade, eu me dei conta de uma coisa interessante. O desenvolvimento, né, desse período, dessa volta ao clássico e essa mudança do pensamento da sociedade coincide com o surgimento das universidades na Europa. Sim. Né? E não por acaso, a mais antiga universidade, que é a Universidade de Bolonha, é onde? Na Península Itálica, justamente onde aconteceu essa revolução. Né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Né? É interessante isso. É uma cadeia de transformações. No momento em que aquela universidade surge, ela começa a discutir a sociedade, né? O pensamento científico se desenvolve e vai influenciar os artistas e também a estrutura econômica daquela sociedade. Ou seja, daí vem o impulso da mudança. Exatamente. Né, gente? Conhecimento é poder. Não tem quem me tire essa verdade. Né? Bom, a representação nas artes visuais, né, ao longo do tempo, apesar de compartilhar uma reverência, né, aos modelos da antiguidade, o classicismo pode variar muito em sua interpretação e aplicação conforme a escolha da categoria artística, e que vai tratar, seja pintura, arquitetura, literatura, música. Por quê? Porque o cerne, o núcleo, é a estética e a filosofia que a arte da antiguidade clássica tem, nos traz e nos coloca, ok? Então, a tradição clássica não se extinguiu durante a Idade Média, devido aos esforços dos italianos dos séculos XV e XVI para absorver o conteúdo greco-romano. O Renascimento teve na Itália como o primeiro do classicismo radical após a Antiguidade. Porque lá foi onde foram descobertos, né, aqueles artefatos, né, uma cidade inteira submersa, com estátuas, com utensílios, né, vasos, com a decoração. Então, a Itália olhou para aquilo e disse, é isso, eureka, né? E absorveu. A questão, desculpa, a questão econômica também tem um peso, né, muito Gini? grande. Porque foi naquele momento que surgiu uma nova classe de pessoas, né? Porque durante a Idade Média só tinha, ou você era muito rico ou você era muito pobre. Sim. Né? E havia um abismo muito grande entre essas duas categorias de pessoas. E aí surgiu com os descobrimentos, né? Com a rota das especiarias para a Índia, né? Sim. Surgiu uma nova classe, né? Os burgueses. Os burgueses. Né? Uma classe intermediária que tinha dinheiro, né? Não tinha muita cultura, porque era adivinha da plebe, né? Da classe mais baixa, e que ascendeu socialmente, e que, de certa forma, eles queriam não só dinheiro, eles também queriam
cultura, eles também queriam conhecimento. E eles fomentaram e ajudaram esse processo todo a Justamente, acontecer. essa classe foi quem mais ajudou, mantendo os artistas, incentivando os artistas financeiramente. E também houve uma outra mudança interessante. Começou a surgir as grandes cidades. Então, as pessoas começaram a se ajuntar, né? Isso. Porque elas viviam isoladas no campo, os ricos encastelados e os pobres, né? Naqueles vilarejos pequenos lá, né? Distante. Então, no momento em que elas criam as cidades e a cultura começa a circular, né? O conhecimento começa a circular e as necessidades mudam e a forma de ver o mundo muda. Que a gente sabe que é diferente a forma como uma pessoa lá do interior olha o mundo e uma pessoa que vive numa grande metrópole. Com certeza. Então, tudo isso interferiu também. Interferiu, né? E incentivou as mudanças, de uma forma que a gente não tem nem como mensurar. É tão difícil até para a gente hoje pensar como era viver numa cidade, né, antiga, aqueles sem vilarejos carro, que aparecem sem nos energia, filmes, né? Menina, eu fico sem pensando, correio, nem correio normal, quanto mais eletrônico. Meu Deus do céu. A comunicação entre as pessoas, como era isso? Pois é, você vai de um vilarejo a outro não sei quantos dias. Era. De cavalo. De cavalo, ou a pé mesmo, as pessoas andavam a pé. Evitavam os bosques, né, por conta dos animais. Mas mesmo assim tinha... E dos salteadores, porque a gente fala hoje, que tem muita violência, né? Tem medo de assalto, mas já tinha assalto naquela época também. Já existia, porque sempre existiu isso. Bom, aí aqui vocês estão vendo, eu fiz um parâmetro, tá? Uma escultura da antiguidade clássica e uma escultura que é o Michelangelo de Davi, 1504, né? Um renascentista. Tá? Para vocês verem que houve sim uma correlação, mas aqui você vê mais movimento, mais dinâmica, mais estudo anatômico, da anatomia, então a perfeição, né? Sei lá, ficou maior ainda. Não sei menos idealização, né? Menos idealização. Porque na antiguidade clássica era muito mais idealizado. Muito idealizado. Aí ainda tem bastante idealização, né? Mas já tem menos, já tem uma expressão, se você olhar a mão do Davi ali, vê como é grande. Uma mão grande. Uma mão enorme, né? Desproporcional. Isso não é porque ele já não... tem, nas feições dele já tem alguma emoção. Isso. Não é por acaso essa mão grande, não é porque ele não sabia fazer, que Michelangelo é genial. Pois é. Né? Isso aí mas tem um significado. Tem um significado, essa mão grande aí, né? É verdade. De poder, né? A questão do poder, de né? Poder. Porque Davi, ele era um atleta, né? E aí o Davi é um menino, né? Como o Davi que lutou com Golias era um menino, era um rapaz. Mas ele foi um grande rei. Um grande rei Ele foi um grande rei, ele foi, eu acho que o principal, tanto é que é o símbolo de Israel até hoje, é a estrela de Davi. É a estrela de Davi. Então ele foi um dos principais reis da história, né? Desse povo. Então essa mão, ela quer dizer alguma coisa. E ele deu um corpo atlético a ele, porque ele conseguiu vencer jogando a pedra, não é? Que meio que deu, dizem algumas pessoas, que deu origem a um esporte do atletismo, que é justamente você roda um ferro e joga, né? Então é isso. Tudo tem uma minha gente, tudo vem de algum lugar. O apogeu do classicismo nas artes plásticas, no teatro, na literatura, se deu durante o Renascimento. O que diferencia o classicismo da antiguidade clássica são as adaptações aos ideais problemas dos novos tempos, tá? Os primeiros classicistas foram gregos, lógico, né? E depois vieram os romanos. Depois, os franceses. Depois, ingleses, né? E outros povos aderiram a esse movimento. Olha só, eu trouxe outra diferençazinha assim bem legal. A fachada da Catedral de Vilnius e aqui a fachada da Casa Branca nos Estados Unidos da América. Sim, o estilo é clássico. Só que este é neoclássico. Sim, gente, eu não falei para vocês, passou do século XVI, entrou mais um pouquinho, já se renovou, então ele é neoclássico.
mas não deixa de beber na fonte do classicismo, tá? Da antiguidade clássica. Ai, ai, ai. Bora guardando aí as informações. Até porque vocês são sétimo, né? Mas vocês sabiam que tudo isso cai no Enem? Vai guardando as aulas aí. Vai voltando lá no nosso repositório, viu? Vai guardando porque vocês vão precisar. Bom, vamos agora para um pouquinho de filosofia. A imitação da antiguidade clássica greco-romana surge uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que seriam os gregos e os romanos a dominarem os ideais de beleza. São modelos para o classicista, tá? Platão, Homero e Virgílio. Coloquei os 3 gatinhos aqui para vocês, tá? Novinhos, né? O Platão, o Homero e o Virgílio. Esses 3 pensadores fortíssimos, né? Da antiguidade clássica. As principais características do período. Vamos começar agora a fazer uma compilação, né? Fazer traçar de novo aquela linha de pensamento. Qual é a característica mesmo do período clássico, professora? Bom, a imitação do modelo antigo clássico greco-romano, a busca da perfeição estética, pureza e equilíbrio das formas, racionalismo, nacionalismo e a valorização da ciência, o cientificismo. O humanismo renascentista, ou seja, o homem, não é? Agora é a principal razão de tudo existir, da evolução, é o próprio homem. Né? O teocentrismo não tem mais espaço, ok? Temas explorados, né? A moral, a filosofia, a religião, a mitologia, adoro, e a política. Sim, a política. Vários quadros você vê as pessoas reunidas em momentos políticos. Gente, aqui ó, o Homem Vitruviano, tá? De Leonardo da Vinci. É uma figura que é extremamente forte em relação ao cientificismo, não é? Em relação à arte, ao estudo da anatomia, ou seja, o belo, né, o racionalismo, o nacionalismo, o cientificismo, a pureza e o equilíbrio das formas e a perfeição estética. Isso também Leonardo da Vinci teve para com ele durante toda a vida. Classicismo na arquitetura. A arte da antiguidade tem como um de seus pilares a arquitetura clássica, que tem origem na Grécia e em Roma, na arquitetura de templos religiosos, militares e civis também romanos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Bem rápido. A arquitetura do Renascimento é humanista na medida em que ela reconhece e articula uma reflexão sobre a complexidade da experiência humana. Essa complexidade se manifesta na aparente contradição entre, por um lado, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, e, portanto, partilhando, em certa medida, da perfeição divina, e, por outro lado, a experiência e as necessidades imperfeitas e confitantes das obras humanas. Esse humanismo, entendido como conciliação dos aspectos contraditórios da natureza humana, é o cerne da cultura clássica que se desenvolve a partir do século XV. 2 sistemas conceituais ilustram a aplicação do pensamento humanístico nas artes: a perspectiva linear na pintura e a linguagem clássica da arquitetura, um método de composição que tem como características centrais as ordens de colunas e a tríade vitruviana. A chamada tríade vitruviana, que consiste de solidez, funcionalidade e beleza, é o problema que articula toda a lógica da arquitetura clássica. Falo que é um problema porque cada um dos 3 aspectos que compõem essa tríade traz exigências diferentes e muitas vezes confitantes para o projeto arquitetônico.
Esse conflito é ainda mais evidente quando se tem em vista a diferença entre os tipos edilícios da Roma Antiga e aqueles da Europa. Bom, foi só um gostinho, né? Só para a gente dar aquela contextualizada sobre essa questão, a questão mais estética na arquitetura, né? Que influenciou a arquitetura no classicismo europeu. Aqui não vai dar tempo de mostrar tudo. Ele complementa um pouco. Mas aí a gente pode deixar para depois, tá? Depois a gente pode colocar isso para vocês. Bom, aqui eu quero mostrar, não é? O classicismo na pintura ainda. Então, por isso eu dei essa corridinha, porque a nossa aula está quase no final. Aqui, ó, na pintura, Antoine Caron, a pintura feita nas paredes, né, das construções, Stanza della Sarnutara, de Rafael Zanzio, 1510. E aqui uma paisagem, tá? Classicismo na música. O classicismo na música, ele chegou no período neoclássico, né? Ele chegou mais para frente um pouco, com Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart e Joseph Haydn, tá? Olha aí essa ópera, período clássico, neoclássico, ok? O classicismo aparece como nova denominação já no século XVIII como neoclassicismo. Designa-se música clássica a música erudita, ou seja, a música ocidental composta entre os séculos XVIII e XIX, num sentido mais amplo. E é tomada também como sinônimo de toda a música erudita ocidental. Mas não. Lembrando, toda música clássica, ela é erudita. Mas nem toda música erudita, ela está dentro dos moldes do classicismo, ou seja, é clássica. Existe a romântica, existe a barroca, não é isso? Então, a gente tem que respeitar isso. Já dei aula de música. Bom, classicismo se concentra amplamente em noções de elegância, harmonia e proporção. A arte clássica ocidental é baseada nas proporções e na perspectiva do corpo humano. Esses princípios, né, regulam tudo, de pinturas, esculturas, arquitetura, toda a arte, tá? Então, vou propor uma atividade para vocês. Coloque no navegador da sua preferência as palavras visita online, a museu, faça visita a vários museus para conhecer mais a arte clássica, anote no seu caderno quais os museus que você visitou, a cidade e o país, escolha uma imagem da arte clássica e depois você escolhe uma da contemporaneidade que você acha que tenha algo parecido, tá? E escreva sobre elas no seu caderno. Esse resumindo, depois eu passo para vocês na próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Um beijo imenso. Obrigada, Vilma. Obrigada, Bri. E espero que vocês fiquem bem. Um beijo enorme. Tchau.